aqui com mais um Papo Delas. E hoje eu queria começar fazendo a leitura de um texto poético meu, que fala sobre caminho. Quando uma mulher encontra seu caminho, ela se conecta com o sagrado que há em si. Ela se conecta com o estado de graça. Talvez algumas mulheres aqui já tenham encontrado esse caminho. Ou talvez outras tantas como eu, como nós, estejam em processo, em progresso. Quando uma mulher encontra seu caminho, ela se conecta com todo o precioso que há em si. O texto é longo, mas eu vou parar por aqui. E hoje a gente tem um encontro precioso com uma mulher maravilhosa, Hebe, que eu estava paquerando há um tempão para vir aqui, para a gente sentar e conversar, papear. E eu queria que você se apresentasse. Quem é Hebe? Quem é essa mulher que está aqui no Papo Delas? Oi, Joana, que prazer estar aqui com vocês. E para me apresentar, eu sou uma mulher que paquera, né? Você estava paquerando comigo e eu paquero com Joana há muito tempo também. Acho que somos mulheres que paqueram, né? A paquera tem a ver com vitalidade, com amor. E é isso, eu sou Hebe Belli e sou exatamente isso. Uma pessoa em processo e em emoção. Eu sou yogi, eu gosto de MPB, eu gosto de músicas diferentes que tocam o coração, eu gosto de andar na praia. Eu sou louca pela minha profissão da psicologia, mas entendo que psicologia é o meu fazer diário, mas é também o como eu vivencio as minhas escolhas dentro da abordagem que eu escolhi. Eu entendo que sexualidade é parte integrante de quem eu sou, como eu me mexo, o que eu faço. E para além disso, eu sou psicóloga clínica e sou sexóloga há quase 15 anos. E esse texto já me toca muito, viu? Pelo que você está me falando, porque somos estruturas desestruturadas, né? No sentido que a gente vai reconstruindo e reconstruindo nossas estruturas, mas sempre em processo, somos processos. E já pegando esse ganchinho, assim, eu sei que a gente está antecipando o nosso papo, mas enquanto mulheres em processo e encontros, né? Quando uma mulher encontra outra, encontra-se, não há muitos espaços para invasões, para percepções aleatórias. Há muito de nós nos nossos processos. E uma mulher empoderada, ela vai para todo lugar. E aqui estou, Isso. ocupando espaços que a gente tem que ocupar, né? Isso. Que prazer, Joana. Ah, eu te agradeço, viu? Sei que tava uma loucura aí tua agenda, né? Mas que bom que foi possível, né? E a ideia, Hebe, assim, eu tenho um carinho muito especial por você, não só como profissional, mas como mulher, porque eu te percebo como alguém que agrega, né? Assim, dentro da tua simplicidade, tu vai agregando, vai juntando as pontas, né? E eu acho isso tão legal e tão difícil nos dias de hoje, né? E aí, lá em Vitória, quando você nos recebeu lá, né? Foi tão legal, eu senti a tua gentileza, né? Eu disse, nossa, eu quero estar mais perto dela, quero estar cada vez mais perto, né? Mas aí o textinho fala de caminho, né? E aí eu lembro de uma cena no congresso que a gente foi para o Ceará. Você é contemporânea minha da faculdade. Sim. Né? Você acho que é um ano à frente, né? E aí eu lembro que a gente estava lá no congresso e aí era no hotel e eu lembro que era um corredor bem grande e eu vi você indo, assim, a gente ia para uma baladinha, acho que era tipo final de congresso, a gente ia para uma festinha. Nossa, isso faz muito tempo, né? Muito tempo, tipo, muito Ceará tempo. Foi lá no início, Nossa. Né? E aí eu lembro da gente brincando, se divertindo. Eu fiquei no quarto com Samira, você ficou no quarto com Raquel, com as meninas lá. E aí eu fiquei lembrando, quando eu te chamei pra gente papear, desse caminho, né? Da Hebe lá do início e também da Joana lá do início. Para as mulheres que nos tornamos hoje, né? Quantos atalhos, quantos caminhos, quanto sobe e desce, quanta construção, desconstrução, né? Mulher se caminha muito, né, Hebe? Nós mulheres caminhamos muito e vamos continuar caminhando bastante, porque a gente ainda tem muito caminho para percorrer, muito espaço para ocupar. E é interessante essa memória que você começou a falar, e eu fiquei assim, gente, o Ceará foi tipo lá no início mesmo. Aliás, estava assim, a prévia do início, né? E aí começou assim tudo mesmo. E quando eu olho para essa Hebe lá atrás, né? Uma menina moleca, né? Enfim, eu fico olhando e falo, nossa, como eu gosto de ainda beber dessa fonte da moleca, da mulher, do conhecimento, como a gente foi construindo. E às vezes a gente vai até enrijecendo por causa de umas demandas, né? Que a gente vai escutando. Olha, para você
ser aceita, para você ser boa, você tem que ser assim. Para ser psicóloga, você tem que se vestir dessa forma, você tem que falar dessa forma, e você tem que ser muito tranquila, né? E aí a gente vai desconstruindo isso, porque justamente a gente vai bebendo dos conhecimentos, mas principalmente do autoconhecimento, nos preenchendo de amor próprio, nutrindo tudo isso, escutando pessoas que a gente admira, que a gente conhece, e aí vai construindo quem somos hoje, e o quanto caminho ainda temos para caminhar e construir essas mulheres, né? Então é um prazer ouvir isso, né? Eu sou uma pessoa muito emocionada de várias coisas, as emoções tomam conta, então assim, os olhinhos já estão aqui assim, brilhando, porque esse tema que a gente vai trazer hoje, Joana, para mim é um tema incansável de falar, é um tema que a gente precisa realmente falar do óbvio, falar mais e construir de fato esses conceitos que a gente vai trazer aqui agora, né? Isso. Pois é, e o nosso tema é sororidade, mas a gente vai estar atrelando aí a sexualidade, a autonomia feminina, né? E esse tema, né, como eu te disse, você me toca porque eu lhe percebo agregadora de mulheres, né? Eu vejo você juntando, acolhendo mulheres. E isso é uma raridade nos dias de hoje. Você percebe, pelo menos eu sinto muito isso, assim, é muito difícil a gente conseguir estar tranquila, sossegada, espontânea com as mulheres hoje em dia na nossa sociedade, né? E trazendo para o nosso nicho, para o nosso fazer, né? Vou rasgar aqui, porque eu acho que tem uma dificuldade muito grande mesmo, assim, às vezes da gente, enquanto profissional, se ajudar, ser parceira, incentivar, validar o trabalho, validar os movimentos, os novos movimentos que cada uma está fazendo na vida. Como é que tu sente isso que eu estou falando? Primeiro, eu aceito e entendo que eu sou essa mulher que realmente agrega mulheres, né? Eu saio pegando numa mão, aí pego na outra, aí eu falo, nossa, essa daqui também vai juntar com a gente e a gente vai formar uma grande ciranda e vamos cirandar juntas, né? E cirandar é criar vida, é criar vínculo, porque realmente juntas somos muito mais fortes, não tem outro caminho para percorrer. Quando a gente pensa em construção e individualidade, né, de quem somos, como eu só consigo ser singular e me diferenciar no indivíduo quando eu sou coletiva, quando eu sou inserida na sociedade. E a partir disso, eu me diferencio. Mas é um ponto, né? Como eu vejo isso? Eu penso que a gente tem que fazer uma construção histórica das coisas, né? As mulheres, elas sempre foram vistas como bruxas, como feiticeiras, como curandeiras, como causadoras de situações, porque elas curam, porque elas colocam afeto, porque elas têm conhecimento. E, de certa forma, foram quebradas e desagregadas. Aí, lá atrás, se a gente for entrar nesse papo aí da história, eu ainda vou construir muita coisa. Então, assim, vou até parar por aqui para dar uma cerceada. Mas tá ótimo. Mas era um lugar de muito poder, né? É um lugar de muito poder. E isso ameaçava muito, né? As civilizações, as sociedades da época. Ameaçava, e foi pedido que nós nos quebrássemos, né, frontes distintas, de certa forma, de conhecimento e de outras coisas, para que a gente começasse a ficar quieta e silenciada mesmo. A partir disso, nos foi ensinado que mulheres devem competir com outras mulheres, estar mais bonitas, melhores profissionalmente, melhores relacionadas do que as outras. Quando a gente vê, por exemplo, um grupo de homens, você vai ver um compartilhamento muito melhor entre eles e menos rivalidade em certos sentidos. Entre mulheres, você vai sempre assim, uma mulher que se veste para estar melhor do que a outra, uma mulher que busca... Então, assim, quando a gente começa a ver esses conceitos que foi construído lá na história, que não faz sentido nenhum, como a gente precisa quebrar isso e voltarmos a sermos um conjunto, né? Exato. Sermos uma egrégora mesmo de mulheres de amor, de passividade, né? Passividade que eu falo é passional, né? De paixão mesmo, para que a gente possa começar um movimento muito melhor de mulheres e crescer. Que é uma coisa muito básica, né? Quanto mais a gente constrói junto com o outro, mais a gente cresce, mais a gente aparece, mais a gente destaca na individualidade no coletivo. E se eu conheço tanta mulher massa, tanta mulher potente, por que eu vou guardar para mim essas potências? Conhecimento só é válido quando espalhado, quando ensinado. Então, quando eu te escuto, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu vou ensinar melhor. Quando eu ensino, fica sendo realmente um círculo e sementes. Então, assim, eu já fui criticada, sabe, Joana? Por ser justamente agregadora, como, por exemplo, Hebe, você não tem medo
né, de perder espaço por você estar apresentando outras pessoas, e outras pessoas, quando falam outras pessoas, são mulheres. Eu acho interessante que nenhum nome dá, né? Tipo, para isso. Não, eu não tenho medo. Né? Eu, pelo contrário, eu tenho prazer, eu tenho felicidade. Eu penso que a gente realmente precisa se unir e estar juntas e formar essa grande coletividade de mulheres que podem construir mais. Então, assim, quanto eu puder agregar, apresentar pessoas, unir forças, eu vou estar nesse movimento. Sim. E puxando todo mundo. Por favor, porque é um movimento que foi esquecido Isso, mesmo. Isso, né? E ele precisa ser revitalizado por nós, né? Não vai ser um terceiro que vai fazer isso, né? É a mulher mesmo, né? Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu lembro que eu até te procurei um tempo aí lá atrás também para a gente montar um trabalho, né? Sim. Acabou que isso meio que se desfez e eu não levei à frente, mas é estar entre mulheres, né? E aqui é um projeto que tem a ver com isso, né? Colocar a mulher em cena. Porque eu acredito que quando uma ou mais mulheres se reúnem, cura acontece, potência, né, se potencializa ainda mais, né? Eu acredito muito nisso também. Como você vivencia esse tema na tua prática, assim, no consultório, com as clientes que você recebe? Você percebe isso que eu percebo no fazer, que eu percebo na vida? Você percebe também no consultório? Como que você vivencia isso na tua prática? Eu percebo uma vulnerabilidade de mulheres que estão sozinhas, e quando buscam ajuda, às vezes elas estão sem uma rede de apoio, ou uma rede de apoio que apoia no primeiro momento e depois estão apontando, né, erros dessas mulheres, o que elas deveriam ter feito, como deveria ser feito, e que é como um movimento que vem crescendo mesmo. Porque quanto mais a gente conversa, mais tem consciência sobre os temas, mais esse tema vai se consolidando, vai ganhando força, e aí sororidade realmente vai ganhando sentido e significado. Eu costumo falar muito que esse termo, por mais bonito que ele seja, né, que é uma reunião de mulheres com empatia, cuidado e afeto uma com as outras, ainda é um pouco utópico. Isso, muito, né? Teórico. Muito teórico, ele ainda é um ideal, mas que está se aproximando. Hoje a gente vê grupos de mulheres em vários sentidos, em várias profissões e em vários grupos de amigas mesmo que estão se fortalecendo. Então, no consultório eu vejo ainda isso se formando enquanto versão, mas enquanto ainda muitas queixas da comparação ou do desejo, sabe? Do desejo de ser aquela outra pessoa, naquela outra vida, mas como isso tem ampliado. E quando você fala do seu projeto, eu lembro muito que você chamou, que você convidou na época, e assim, ele não tomou aquela forma, mas olha a forma que ele tomou aqui agora, né? De você ter esse prazer de chamar tantas mulheres tão poderosas, tão potentes, para conversar coisas muito simples, né, que são difíceis. Exato. Eu observo, Hebe, que muitas vezes, assim, a gente hoje tem uma consciência, né, as mulheres, a gente adquiriu direitos, a gente avançou e temos consciência sobre o lugar que construímos, que precisamos ocupar. Mas eu percebo que na contramão disso, às vezes vem uma coisa meio, é como se aquilo que sabotou a gente lá atrás, no início da história, encontrou novas formas de sabotar no presente, né? Como se viesse meio que mascarado, meio que ali disfarçado de outras coisas. Por exemplo, né? Essa coisa hoje que tem a ver com o mito da beleza mesmo, né? A coisa da comparação que você está dizendo, né? Hoje a gente não fica... É como se a gente rivalizasse por ser mais bela que a outra, né? Ter o corpo melhor, mais bonito, ter a bolsa mais chique, né? A gente é como se quem um dia provocou essa coisa que você mencionou de quebrar a potência da mulher, né? Hoje em dia se alimenta de uma rivalidade presente em nós, né? A gente fica fazendo isso uma com as outras, né? E olha que estamos em 2023. Você está referenciando o mito da beleza, né? Que se a gente pegar um livro muito interessante, inclusive fica a dica, ele é antigo, se chama O Mito da Beleza, por Naomi Wolf. Isso. E como ele é antigo, mas assim, a gente para pensar sobre o mito da beleza e ele foi colocado por pessoas que não são mulheres. Justamente para causar isso, né? E foi colocado como desejo de aquisição, é uma coisa mercadológica, e que sim, eu gosto da beleza, né? A gente gosta de vaidade, de se vestir, de se cuidar, de, enfim, várias coisinhas que a gente vai agregando no dia a dia, mas é sempre assim, para e olha, o que é importante para você, né? O que você quer com isso?
como você se sente com isso, e a partir disso, como você quer passar isso para o outro, né? Então, assim, ao invés de olhar para as comparações, né, olhar para o que é inalcançável, principalmente hoje que a gente tem redes sociais e vitrines ali maravilhosas, né, de recortes da vida, olha para você e vê se faz sentido, né? E a rivalidade feminina, ela tá não só no mito da beleza, como ela tá no mito profissional, como ela tá no mito do amor, né? Romântico, Do amor padrão. romântico, padrão, né? Ele vai gamificando. Até para a sexualidade feminina existe um mito, né? De como devemos nos comportar, como devemos ter orgasmo, como devemos ter atitude enquanto orgasmo, por exemplo, né? E naquelas conversas que a gente tem, ao invés de serem trocas, sempre fica alguém ali meio que de ouvido, se sentindo, na verdade, inadequada. Isso. Triste, não pertencente, porque não entra no que os outros estão falando que deveria ser. Então, assim, sempre olha para você, como que você é, olha a sua história, o que você pode mudar dela, como você se sente, para justamente dar esse tom de mulheridade dentro de você mesmo e embarcar nessa sororidade, né? Nesse grande ciranda de empatia, de conversa, de fortalecimento, para um crescimento de mulheres mesmo. Isso é imprescindível. Sim. Você falou uma coisa muito importante, né? Sobre a sexualidade. Eu fiquei pensando assim... Hoje, eu escuto muito no consultório as mulheres... Isso independe se são mulheres casadas, solteiras, né? Falando muito de uma exigência de performar, de performance sexual, né? E aí isso vem junto com muito adoecimento, né? Porque é a coisa do orgasmo padrão, da mulher que transa de uma forma, ela transa bem, né? Ela tem uma boa performance sexual, né? A autonomia sexual feminina não tem nada a ver com isso, né, Hebe? Autonomia sexual feminina, autonomia feminina tem a ver com autoconhecimento, né? Eu bato muito na tecla do autoconhecimento, porque é nele que a gente ganha espaço, é nele que a gente ganha voz, é nele que a gente não é mais silenciada também. E essa coisa, né, da performance sexual, como deveriam ser nossos orgasmos, de novo, quando a gente vai olhar, né, a história da sexualidade humana, quem escreveu isso, quando a gente vai olhar, por exemplo, pornografia, tá lá o como deve ser feito, como deve ser sentido, como deve ser executado, né? Por exemplo, o orgasmo ideal é aquele que você perde o controle, joga a cabeça para trás, endurece o corpo, o pé, mexe, e aí você tem contrações, não sei o que. E eu fico assim, gente, já pensou? Né? A pessoa tá tendo, sei lá, um ataque ali naquele momento. Parece mais uma convulsão. E tem assim, tem mulheres que vão ter, por exemplo, um orgasmo muito sutil, quietinha, e às vezes elas não se sentem bem e acham que tá errado, que não sentiu um orgasmo suficiente ou que nunca sentiu, porque não tem aquelas promessas que foram faladas, né? Então, assim, a desconstrução do que a gente aprendeu ou desaprendeu na nossa não educação sexual que nós tivemos, do que como deve ser a performance. Outra, dentro do sexo, né, seja ele você com você mesma, né, no seu autoerotizar, se tocar, masturbar, ter prazer, ou seja com a parceria, não existe uma regra do que é bonito, do que é feio, do que é... Existe você estar ali, se entregando, se divertindo e até usando um pouquinho do seu egoísmo ali, para ter prazer em si mesmo. Conectado em si. Justamente para chegar nisso. Então, até nisso se é exigido um padrão de como deveríamos nos comportar para que se sentimos adequada, meio ao quê? Meio ao meio que a gente conversa? Isso, que parece ser, né? Porque a gente nem sabe se isso que é dito é real. Isso que está sendo difundido, né? E como isso é grave, porque aquela mulher que tem um orgasmo sutil, que não tem esse conjunto, né, de comportamentos na hora do orgasmo, de reações corpóreas, né? Ela acaba por não validar aquilo que é do sutil. Né? E aí ela acaba a não explorar aquilo que é do sutil, que pode ser ampliado, que pode ser melhorado, acaba por deixar meio que abafado e passa a se comparar com aquilo que é do parece ser, né? Que tem que ser, que talvez seja assim. Isso. E aí, Joana, você está falando uma coisa muito interessante, né? Até o tom da voz da gente vai mudando quando a gente vai falando sobre isso, né? É tipo aquela coisa, vai no sutil. E é exatamente esse comportamento que vai se aprendendo e essa contenção, né? Aquela mulher que deveria estar adequada para um padrão tal exigido, ela vai se fechando, vai se aquietando e não vai mais sentindo. Ela vai perdendo prazer sexual, prazer de vida, prazer de contato.
da inadequação social mesmo, então ela vai silenciando. Então, assim, a gente precisa falar das diversas formas de prazer, das diversas formas de orgasmo, né? Explicar o que é isso. Ah, mas desenha, a gente pode desenhar. A gente pode contar mais mesmo. E ter vários exemplos, né? Tirar essa coisa do que tem que ter, por exemplo, performances. Você tem que se divertir, né? Sexo é diversão. Exato, brincadeira. Ele é conexão. Ele é brincadeira, ele é prazer, ele é continuidade. E ele é pessoal e individual. Isso, que eu acho que isso é muito importante na tua fala, né? Que a mulher, ela precisa entender que ela pode transar e sentir prazer com ela, né, também. As mulheres ficam muito numa ideia que o sexo satisfatório, né, que é só se tiver uma parceria. A gente pode brincar com a gente pode se descobrir, a gente pode explorar o nosso corpo, né? Daí a importância de você ter autoconhecimento, buscar o autoconhecimento, né? Isso, e aquele mito, né, de que mulher ela tem que ser convidada ao sexo, por exemplo, no sexo heteronormativo. Né? Lembrar que você também tem voz, que você também pode chegar lá, ei, estou afim hoje, viu? Hoje tem. Isso. E que isso é um convite para sua felicidade, que não tem nada a ver com pudor, com errado, né, com sujo, mas que tem a ver justamente com essa liberdade e autonomia que a gente vai ganhando. Então, ao mesmo tempo que lá atrás foi se perdendo tantas autonomias, né, e tantas questões do feminino, hoje a gente já está num resgate muito grande desse movimento mesmo, né, de mulheres que já se tocam, que compreendem que o corpo como um prazer, não apenas as regiões genitais, a gente já entende que prazer tem a ver com todos os nossos sentidos e sensações, com a forma com que a gente se expressa, com o que a gente escuta, com o que a gente sente, de como a gente vivencia no nosso corpo, nossas experiências. E o mais legal, a gente aprende ainda que o jogo erótico pode levar a nada. A só, ok, terminei, vamos dormir? Tô com sono. E tá tudo bem. Então, a gente aprende a partir disso também a dizer vários nãos. Né? E aí, quando a gente aprende a dizer não, eu acho tão interessante, Joana, eu não sei como que é no seu consultório, mas eu imagino que seja similar, né? A grande maioria, não generalizando, mas a grande maioria das mulheres tem dificuldade de dizer não para diversas questões, porque o tempo todo, se você diz não, não tá bacana, e aí você tá cancelado, excluído, do que for. E aí a gente começa a apropriar desse não, né? Não gosto, não quero, eu quero começa assim. A acreditar, né? Que não gosta. Começa a acreditar, é verdade. Né? Tipo, quer dizer, eu não gosto de tal coisa, né? Eu não gosto desse sabor de pizza que eu comi a vida inteira. Inclusive esse estigma que dizem, né? Que a gente encontra muito na nossa sociedade, que mulher não gosta de sexo, né? Oxi, né? Tem muito disso, né? Que mulher não gosta de sexo. Inclusive, quando a gente escuta uma mulher dizer, eu gosto de sexo, eu gosto de transar, né? As pessoas ficam assim... O olhar já torto, né? Tipo, como assim essa mulher, né? Quem é essa mulher? Já vem um julgamento muito grande. Isso, que tem coragem de dizer aos quatro ventos que gosta de transar. Como assim? Pois é, e é massa isso, né? Porque a mulher tem tanto a libido quanto o homem, e tem tanto prazer e tanta vontade quanto, só que ela precisa aprender a se expressar mais, né? Não existe fisiologicamente um que gosta mais ou que gosta menos. Tem pessoas que vão gostar, porque exatamente, não existe parâmetro, né? É assim como frequência sexual, não existe a ideal, não existe a correta, existe a que eu curto e a que eu quero, e a que eu combino com a minha parceria, que vai ser massa. E a gente pode mudar tudo, inclusive, do dia para a noite, porque a gente está em mudança. Eu acho isso muito legal, porque nós somos pessoas em mudanças o tempo inteiro. Eu acho muito, muito chato, e assim, né? É porque a gente vai puxando tanto assunto, mas eu acho muito chato, Joana, quando alguém encontra com alguém, assim, há muito tempo que não vê, e a pessoa chega assim pra ela e fala assim, nossa, você tá igualzinho antigamente. Aí na minha cabeça vem assim de imediato, nossa, a pessoa não se atualizou, né? Como a gente precisa atualizar certas questões, porque a gente é movimento muito, né? Então, assim, se eu tô igual como eu era 10 anos atrás, que nem você falou, lá atrás, lá no Ceará, eu vi uma Hebe, e hoje eu vejo outra. Eu era uma Joana e agora eu tô outra. É tipo, nossa, Joana, como você tá diferente, né? Como isso deveria ser um elogio. Pois é, mas não é acolhido como elogio, né? A gente nem sempre recebe como elogio, né? É bem delicado isso. Mas é muito interessante, né? Que a gente atualiza mesmo, nós somos pessoas em atualização, então o tempo inteiro a gente está em processinho de pequenas modificações, principalmente quando a gente fala desse círculo de mulheres, que a gente está entendendo que eu e você somos juntas, que eu e você crescemos, que a gente não tem que brigar, que a gente não tem que disputar, porque tem espaço.
Tem espaço, tem construção individual e coletiva, né? Exato. Não precisa brigar, né? Eu percebo assim que a gente vem, nós mulheres, a gente vai fazendo aliança com muita coisa que adoece. Gasta tempo, a gente perde tempo com aquilo que adoece, né? Essa rivalidade, essa comparação, né? Fulano tá fazendo de um jeito, eu tenho que fazer igual, né? Isso adoece tanto, né, Hebe? Adoece. E aí, assim, quando você tem o se toca e vira a chave, que na verdade, que o que te faz ser massa é justamente a sua individualidade, o seu jeito. Você pode pegar a receita de bolo de fulano, faz assim, ele é bem sucedido, eu vou fazer igual. Mas, como a gente estava conversando aqui mais cedo, né? Tem que ter o tempero. Isso. E o tempero, cada um bota o seu. Exato. E aí vai assim, é tipo jornal, né? Aí regula aquelas pesquisas, aí regula para mais ou para menos. Mas tem que ter o temperinho, tem que ter aquilo ali. Se não tiver sua individualidade, e isso é muito importante, porque quando a gente vê, por exemplo, redes sociais, a gente vai lá comprando o que está naquela vitrine. Quando a gente começa a acompanhar, por exemplo, alguns processos, algumas pessoas, se aquela pessoa não é autêntica ali, vai estar incoerente com o que está se falando e mostrando. E isso é na vida. Então, ali acaba aquele meu encantamento. Né? Exatamente, não sustenta. Então, como é importante na vida, por isso que eu falo, enquanto abordagem da psicologia, enquanto psicóloga, eu penso que a gente tem que estar muito coerente com o nosso fazer profissional, com o nosso fazer individual, porque é aquilo ali que vai te fazer ser quem você é e como você é. E como isso é precioso, né? Demais. E assim, não é único, né? É único. Isso, eu acho que isso também é legal. Que não significa também que eu não possa, assim, nossa, Joana faz tal coisa tão massa, que eu possa pegar emprestado alguma coisa sua. Exatamente. Me inspirar em você. Mas fazer igual eu nunca vou fazer. E se eu fizer igual, eu tô errando. Pois é, eu acho massa a gente poder olhar para mulheres inspiradoras e a gente ter aquilo como uma referência, como algo que pode nortear algum caminho, alguma fase da nossa vida, né? Mas entendendo que o tom desse caminho, os passos, né, o tempero, quem vai dar sou eu, né? Como isso é valioso, né? Isso, é aquele temperinho que a gente vai colocando e vai crescendo mesmo, né? Vai realmente ganhando forma para ser no mundo de fato. Uma das outras coisas que eu tenho percebido entre mulheres, assim, atendo muitas mulheres. No consultório eu tenho um número também significativo de homens, mas em sua maioria mulheres, né? Também. Né? A mulher parece que busca mais, né? A gente vem percebendo algumas mudanças no público masculino, mas ainda a mulher chega com mais frequência ao consultório, né? E aí o que eu percebo? A mulher contemporânea, ela está exausta, né? As mulheres estão sempre cansadas, seja aquela mulher que é dona de casa, que é do lar, seja aquela mulher que opta por trabalhar fora, né, e tal. Aí uma das hipóteses que eu levanto no consultório é que esse cansaço tem a ver justamente com essa ideia de performar na vida. A gente performa não só no sexo, mas a gente fica performando, né? Assim, se é uma mãe, ela tem que estar performando o tempo todo, se comparando. Se é uma psicóloga, se é uma advogada, se é uma médica também, tem que ocupar todas as áreas, né? Tem que estar no consultório, tem que estar na rede social. Você percebe isso? A mulher contemporânea, ela está exaurida, cansada, fadigada. E é interessante, né, que você está falando das mulheres cansadas. Eu penso que a gente está numa geração de mulheres que estão cansadas de estar cansadas. Né? A geração de mulheres exaustas. E, assim, é muito crítico isso, que por um tempo estavam romantizando essa sobrecarga, essa exaustão que volta para performance, né? E porque, assim, você tem que ser bom no seu trabalho, você tem que cuidar da sua casa. Se você tem filhos, você tem que cuidar muito bem dos seus filhos. Se você cuida dos seus filhos, você tem que educar seus filhos, você tem que fazer... E aí vai... Quando vai... Eu nem respiro. Olha isso, gente. E eu tô, assim, falando que é cansativo estar cansada. Só que romantizaram por tanto tempo como se fosse algo elegante. Como se fosse multipoderes. E, assim... Se falam pra você que você é multitask, esqueçam. É cientificamente comprovado que ninguém é multitarefas. Quando você deixa de fazer uma tarefa para fazer várias, você não vai fazer nenhuma tarefa muito boa. Você pode dar conta de tudo. Pode até conseguir dar conta de tudo. Mas você não vai dar conta de você. Isso. Algo vai ficar de fora. E muitas vezes quem fica de fora é você mesma. Exatamente. E aí a gente entra naquilo, né? As mulheres cansadas e...
é muito complicado porque elas são mulheres que estão tão exaustas de fazer tudo e de botar para fora para que os outros, né, cheguem para ela e falem que ela esteja bem, que ela esquece dela mesma, de olhar para ela e falar assim, olha só como eu estou organizando minha vida, né? Olha só como eu estou melhorando o meu trabalho, olha como e deixa de ser eu para ser o que os outros estão falando, pensando, esperando de si e de tudo isso. Então ela precisa voltar para dentro, porque de certa forma ela vai se perdendo. Eu escuto mulheres, por exemplo, que se olham e não se enxergam. Né, que elas se olham e não se reconhecem. Quando eu falo isso, não é nem no sentido figurado. É no sentido de eu estou me olhando no espelho e não sei nem quem sou. Porque eu estou tão cansada, que fica tudo tão misturado, que ela vai se perdendo. Então, assim, para de novo, olha para você, começa a pegar as suas partes e monta um inteiro, porque nós somos inteiras. Né? Aquela história de você precisa de uma metade da laranja, da tampa da panela, né? Eu lembro que uma vez eu fui para uma nutricionista e assim, a gente vai no mercado, vão ter frutas cortadas e tal, não sei o que, nas bandejinhas, né? E assim, ela fez, Hebe, procura sempre comprar a fruta inteira, ou se for para cortar, porque você não consegue levar para casa, pede para cortar na sua frente. Isso. Porque muitas vezes eles cortam as coisas e descartam a parte podre. Exato. Então, assim, olha o que você está levando para casa. Olha a síndrome fúngica. Né? Olha o que você está levando para casa. Justamente, porque vai tomando um tamanho assim, gigante. Então, assim, olha para você e fala assim, por que eu estou me sobrecarregando? Por que eu quero dar para os outros tudo o que eles me pedem, mas não estou dando para mim mesmo que eu preciso? Por que precisa dar tudo a ponto de ficar sem nada, né? Se você dá 100%... Isso em qualquer coisa, viu, gente? Se você dá 100% no que você faz, quantos por cento sobram para você? Isso. Sobre o total de 0. E quando a gente chega no 0, você vai sair. Isso. Você sai Mas é um caminho. Né? Busca ajuda, vai lá e se conecta. Então, assim, a gente tem o hábito de quando a gente não tá muito bem, ou tá sobrecarregado de alguma forma, ou tá triste, de desconectar dos nossos sentimentos e emoções e conectar com várias tarefas para poder estar executando um monte de coisa e não ter tempo para pensar sobre nós mesmas. Isso, eu percebo exatamente. A mulher exaurida que eu observo hoje no consultório, essa mulher exausta, né? Às vezes é muita dificuldade de entrar em contato com o vazio que habita em si. Ela está tão acelerada, ela faz tantas coisas nessa fantasia de ser multifacetada, né? E tem um medo terrível de visitar a si. Por exemplo, eu observo, né, términos de relacionamento, né? A mulher fica numa ansiedade de sanar toda a dor, toda a angústia e já emendar um relacionamento em outro. Ou então assim, isso precisa passar. Aí eu falo, você precisa sentir, né? Você tem que sentir. Você precisa mergulhar nisso, né? Tá triste, mergulha na tristeza. Você tá em acompanhamento, tem rede de apoio, sinta, né? Mas o cansaço e esse aceleramento e esse automatismo leva a mulher para um lugar de muito medo de conectar com as emoções e muitas vezes visitar algo que é do vazio, né? Outra coisa que você falou que eu achei bem legal, essa coisa do se perceber inteiro, né, Hebe? A gente é inteiro enquanto falta também, né? Somos seres faltantes, então... O tempo todo. A gente não tem que estar buscando completar fora. A gente precisa reconhecer aquilo que falta dentro e aprender a lidar com isso, né? Não é assim? Exatamente. Nós somos inteiros nas nossas faltas, né? Se alguém te diz que você vai encher o seu vazio, né, você pode até preencher consigo mesmo, com as questões que você gosta, com a somatória da sua parceria, ou dos amigos, dos outros, dos relacionamentos, mas ele está ali. Ele é um lugar que tem que ser cuidado, que tem que ser observado, inclusive que tem que ser sentido e legitimado, exatamente. Eu falto nisso, né? Eu não me completo naquilo, eu sinto que aqui eu realmente tenho uma defasagem, né? Reconhecer justamente os nossos vazios, por que eles existem, como acontece, e cuidar deles. É como se fosse realmente uma bexiga, né? Ele vai encher e ele vai esvaziar.
E aí eu preciso estar pronta para quando ele esvaziar, eu poder preenchê-lo novamente. E não é de imediato, porque eu preciso de fôlego. Eu preciso parar, conectar comigo mesmo e preencher novamente. E os outros vêm somando as nossas bordas, os nossos quereres, as nossas satisfações, mas os preenchimentos mais verdadeiros vêm de nós mesmos. Isso. Lembrando que é uma bexiga que vai e que volta, que tá tudo bem. E que tá tudo bem, né? E que esse fôlego, ele tem a ver justamente com esse movimento de conectar-se, né? E não de desconectar, e não de preciso passar de fase, precisa parar de doer, né? Exato. Vai parar de doer no tempo que tiver elaborado, que tiver ali organizado, né? E de vez em quando esse doer vai revisitar a gente, né? né? É como se a gente tivesse um arquivo, você vai lá no seu passado, desengaveta as suas questões, porque a gente precisa mexer, porque uma hora vai explodir, então vai lá, desengaveta, mexe, organiza os arquivos, fecha, guarda. E aí de vez em quando você vai falar assim, nossa, isso aqui mexeu comigo, vai lá no arquivo, revisita, olha, sente, processa, organiza e escolhe. Quando você escolhe a partir do seu sentir, você tem muito mais firmeza para bancar tanto as consequências muito legais que vão vir, quanto as consequências que talvez sejam difíceis, talvez sejam dolorosas, porque eu escolhi. A gente não sai do lugar sem o sentir. Então, fazer essa cisão eu acho que esse, inclusive, é o grande lance da psicoterapia, né? É a conexão do lógico, enfim, do cognitivo, do que está aqui, com as nossas emoções. Quando a gente consegue construir essa ponte, que é processo e caminho, não é mágico, porque assim, não existe mágica para o processo, aí você vai organizando, andando no mundo atualizando, né? Exato, fazendo essas conexões. Você falou ponte, né? É isso mesmo, você poder unir esse corpo com essa mente, com essas emoções, com essa energia, né? Para estar na vida mais conectado, mais de posse de si, mais consciente de quem se é, né? E aí a gente volta para aquela coisa lá no início, né? Uma mulher que se conhece bem, que sabe o caminho dela, que se veste dela mesma, que tem aliança com outras mulheres, ela vai para o mundo feliz e ninguém segura. Exato. E se segurar, as outras mulheres vão lá e falam, ei, chega, vamos continuar juntas. Daí a importância, né? Da gente poder ouvir, quando estiver com uma mulher, ouvir, né? Poder ser aliança e não ficar nesse lugar da rivalidade, da competição, né? Como é importante ser ouvida por outra mulher e legitimada. Recentemente, lá na conferência, lá em Vitória, né? Uma professora minha chegou e pegou assim nas minhas mãos e olhou para mim e disse, Joana, eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto da forma que você fala, da forma do seu trabalho. Aquilo me tocou de um jeito, assim, era uma outra mulher, uma professora que eu admirava, falando para mim, né, assim, me legitimando no meu fazer, me legitimando no jeito de ser, né, o mais importante, assim, do jeito que eu sou. Eu adoro o seu jeito de ser. Como é importante, né, Hebe, a gente poder fazer aliança, porque cura, né? Jô, você tocou no ponto principal, eu estava até falando sobre isso em terapia, né? Como a gente aprende a não receber elogio, como a gente aprende a não dar elogios, ou dar elogios muito soltos, mas como a gente aprende principalmente a criticar o outro, a falar que tá faltando, a falar que precisa disso. Então, como é importante, tipo, do nada, chegar para alguém e falar assim, olha, eu te admiro, eu gosto de você, nossa, hoje você tá tão bem, né? E poder ser isso muito espontâneo mesmo, né? Porque quando alguém faz isso, eu acho tão interessante que eu escuto, né? A pessoa fala assim, nossa, né? Será que tem alguma coisa errada? Por isso que ela falou alguma coisa? Será por que ela está me agradando? Ou então, por que ela tá me agradando? Eu Será que ela é falsa? Isso é o que eu mais escuto de mulheres. Eu penso que eu acho que é falso, eu acho que tá para me agradar. O que será que ela quer de mim? Eu escuto muito isso. Pois é, como a gente não tem essa prática, né? De olhar para o outro e falar, nossa, você fica tão bem dessa forma, você é tão bom no seu trabalho, isso daí não soa falso, isso daí não é errado. Isso aí é justamente o que você falou, é legitimar. E quanto mais a gente legitima o espaço da outra e quem o outro é, mais a gente vai incorporando também dentro da gente essas coisas que vão dando amenidade, calma no coração, incorporando a nossa autoestima, nosso autoconhecimento. Às vezes a gente passa por questões tão difíceis na vida, né? Brigas, confusões, doenças, algumas coisas assim. Tanta coisa da gente vai minando e a gente coloca nosso próprio eu em questão, né? Será que eu sou assim mesmo? Será que eu poderia fazer dessa forma? Né? Será que eu tô faltando?
E o que a gente precisa, algumas vezes, é olhar para fora também nesse sentido. Você sempre olha muito para dentro, mas olha para as pessoas que você admira. Né? Olha para as pessoas que estão junto com você, que vão ali falar assim, olha, você é massa, você é tal coisa, para você ir incorporando quem é você de novo, de volta, né? Para você olhar no espelho e se reconhecer, né? Eu sou a Belle, eu gosto disso. Inclusive, quando a gente pergunta para alguém, quem é você? Lembra, a gente não está perguntando sua profissão. Estou perguntando quem é você. Isso, quem é você na vida, né? A profissão é uma parte de quem somos. Não somos nós o tempo inteiro. Então, olha para você. Que música que você gosta? Você gosta de andar na praia descalço? Você prefere a textura da grama? Você gosta de MPB? Você gosta de rock? O que você curte, né? Eu vou dos extremos, né? Eu gosto do MPB, eu gosto do rock, eu gosto de pisar na grama, eu gosto de fazer yoga, mas eu gosto de movimento. E aí, no fim, eu sou psicóloga e sexóloga. Né? Porque tudo isso me levou a construir quem eu sou. Isso, tudo isso é o caminho. É o caminho. E esse caminho é lindo, viu, moça? Que caminho bonito você vem construindo, viu? Eu agradeço demais você estar aqui e penso assim, que cada vez que a gente consegue, né, estar junta, conversar um pouquinho, algo se cura, né? Algo se cura em mim, eu me sinto mais fortalecida, mais autorizada a seguir, viu? Então, eu te agradeço, não só pelo que você indiretamente faz para uma mulher como eu, mas também o que você faz por tantas aí. Com uma coisinha muito simples, por exemplo, de convidar 2 amigas para um café. Viu? Então, muito obrigada. Né? Continue, o caminho tá lindo. Jo, foi um prazer estar com você. É importante esse papo, né? São olhares e mãos que curam, são palavras que curam. É esse movimento de mulheres que a gente possa e nunca tenha medo de convidar outras mulheres para conviver com a gente, de participar, de tomar cafés da manhã aleatórios por aí no meio da semana mesmo. E é um prazer estar aqui num projeto que é tão bonito, que convida tantas mulheres para falar sobre tantos assuntos, que isso ganhe uma proporção gigante, para que a gente possa ter voz. Isso. Né? Não somos mais silenciadas. Jamais. Agora é conversar, é falar e é crescer juntos. Você lembra? A gente é ciranda, é sororidade. Isso é um conceito que está sendo construído e firmado, que a gente pode ser mais. Te admiro e obrigada eu pelo que convite. agradeço. Foi um prazer. Eu que agradeço. Fechamos. Já? Já. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Pelas falas, foi emocionante pra mim falar isso. Não, mas é de coração, viu, Hebe? Você, do seu jeitinho, você consegue, mulher, agregar tanta gente sem forçação, sendo você, viu? Muito obrigada. Sejamos assim. Porque a gente inspire outras pessoas a serem também.